Estou cá de novo, tal como tinha dito, para a série sobre emoções. Processos emocionais que acontecem dentro de nós e que impedem o nosso corpo de se libertar do excesso de gordura. É um processo inconsciente. Eu tenho um vídeo em que eu explico melhor sobre isto e eu não quero estar constantemente a repetir. E aqui eu não vou falar de nada físico, não vou falar do baço, não vou falar nada dessas coisas. E vamos simplesmente falar do processo emocional. E o primeiro, mais importante, muito importante, não é mais do que o outro, mas muito, muito importante, e começa a maior parte das vezes na infância, pode não ser só, pode acontecer também na vida adulta, mas muitas vezes isto acontece na infância, o que não quer dizer que a pessoa tenha excesso de peso desde a infância. Este processo emocional pode estar lá, mas pode só haver um gatilho na idade adulta. Um gatilho é uma situação emocional que nos relembra o trauma, que nos relembra aquela situação que ficou ali presa e que não foi bem resolvida e que pode despoletar a situação. E então, o primeiro processo emocional do qual eu vou falar é a gordura enquanto proteção. Proteção do quê? Pode ser de várias coisas. E vamos começar por aquele que acontece muito frequentemente na infância, que é a sensação de abandono. Quando eu digo abandono, vamos deixar muito claro, não quer dizer que tenhas de ter sido abandonada pelos teus pais. Não quer dizer que tenhas de ter sido adotada e que a tua mãe biológica não te quis. Nada disso. O processo de sensação de abandono pode acontecer numa idade minúscula, quando, por exemplo, tu estás a chorar, e isto começa a acontecer frequentemente, não é? Na tua vida, e a tua mãe ou o teu pai, o cuidador, não vem acolher-te. Quando, por exemplo, de noite choras e não... Hoje em dia há muito a técnica de deixar a criança a chorar para se habituar a dormir sozinha, mas a criança não se habitua, não passa a dormir melhor, passa a aprender que se chorar não vai adiantar, então deixa de chorar. Mas vai criar um grande trauma de abandono que mais tarde na vida vai trazer problemas. E um desses problemas pode ser o excesso de peso. Claro que pode haver muitas outras consequências disto, mas aqui é disto que estamos a falar. Podem ter sido várias coisas que te levaram a sentir e a ter essa ferida do abandono, essa dor do abandono. Não tem de ser propriamente uma única coisa, por exemplo, chorares no berço e não seres acolhida. Pode ter sido terem-te deixado na creche, quando eras pequena, e aquela sensação de ter sido abandonada. Pode ter sido terem-te deixado com os avós e tu sentires a falta da mãe e percebes que ela não estava ali. Claro que muitas vezes esta situação é inevitável, mas há maneiras de curar. Como curar? Fazer terapia, obviamente. Perceberes isso dentro de ti, deixares que isso venha ao de cima, chorares, e pode ser uma autoterapia ou pode ser simplesmente ires a um terapeuta e que te ajude a curar essa ferida do abandono. Mas de certeza que isso é a causa do meu excesso de peso. Se essa ferida está lá, ela pode ser uma das causas do excesso de peso. O excesso de peso não tem de ter necessariamente uma única causa emocional. Pode ter várias, esta pode ser uma delas. Outra das grandes causas, e aqui vamos passar para um lado um pouco mais em que eu aconselho mesmo que o trabalho seja feito com um terapeuta e não seja feito sozinha, a não ser que tenhas muita experiência em fazer terapia contigo mesma, que já tenhas feito terapia antes e que o teu terapeuta te tenha ensinado exatamente como lidar com as tuas emoções e que estejas habituado a fazer este tipo de coisas sozinho. Porque a próxima coisa Mas eu também deduzo que se fizeste terapia e tenhas algum destes, isto já foi abordado na terapia e curado. Se não foi, é porque a terapia também não foi bem feita ou então não foi direcionada para esta questão. E, de facto, é uma das maiores causas do excesso de peso. É o abuso físico ou o abuso sexual. O corpo, para se proteger desta sensação de que pode voltar a sofrer, começa a criar camadas de gordura. Claro que isto é um processo inconsciente. Claro que ninguém diz, ok, eu quando era criança fui abusada sexualmente, ou os meus pais batiam, ou alguém me bateu, e eu agora vou ficar gorda porque isso me vai proteger. Até porque isso não me protege, não é? Mas dá uma sensação, uma falsa sensação de segurança. Principalmente na parte do abuso sexual, aí até pode ser mais consciente, que é, se eu for gorda, não vão querer abusar de mim.
Claro que isto não é tão linear assim, mas é esse processo inconsciente. Há muitos processos inconscientes estúpidos a acontecerem dentro de nós. E quando eu digo estúpidos é que se nós pensarmos neles, não fazem realmente sentido, não é? Porque eu posso ser abusada fisicamente de novo ou violada, mesmo que tenha excesso de peso. No entanto, este processo inconsciente acontece com muita gente e eu já vi casos, eu já li casos em que a pessoa só resolvendo isto acabou por emagrecer naturalmente. Portanto, estes são aqueles mais wow. Tal como este, obviamente, tal como este temos a violação, que pode acontecer na idade adulta, não é? E que pode levar a que grande parte dos traumas emocionais acontecem na infância, mas pode acontecer na idade adulta, obviamente, principalmente se for uma coisa tão traumatizante. E a violação, obviamente, é um deles, tal como o assédio sexual. O assédio sexual repetido ou um que seja muito traumático pode levar a que a pessoa ganhe muito peso e até muito rapidamente. Um dos casos que eu tenho conhecimento aconteceu na adolescência e não foi um caso de assédio grave, não foi algo assim, wow, foi um rapaz que se meteu com a rapariga e aquilo incomodou de tal maneira que ela a partir daí engordou e muito. Agora, depois de fazermos este processo terapêutico, entre outras coisas, realmente ela emagreceu. Agora, quando nós não procuramos todas as causas dentro de nós, podemos voltar a engordar ou podemos não perder peso mesmo que esta causa esteja lá. Porque eu fiz terapia, fui abusada sexualmente quando era criança ou fui assediada quando era adolescente, fiz terapia e continuo sem emagrecer. Porque não é uma coisa tão linear assim. É um processo que tem de ser feito a passo e passo. Tem de haver a parte emocional, tem de haver a parte física e por isso eu estou também a fazer os mitos sobre emagrecer e sempre querer ensinar mais o que é que realmente funciona e não funciona na parte física para emagrecer, que não faz sentido ser feita sem a parte emocional. Depois temos o abandono, temos o abuso sexual e o assédio sexual, a violação, o abuso físico também já falei, não é? O abuso físico pode ser na infância e pode ser na idade adulta, pode acontecer em qualquer momento, pode ser aquilo que despoleta que haja um excesso de peso. E depois, e por fim, não menos importante, temos o abuso psicológico. E o abuso psicológico também pode acontecer em qualquer idade. Ou seja, qualquer tipo de agressão, seja física, psicológica ou sexual, pode levar a que o corpo tenha este processo inconsciente de preciso me proteger. E a gordura funciona como uma camada protetora. E mais uma vez digo, não há um processo consciente, não há uma decisão consciente, é uma coisa que acontece sem nós pensarmos nela. E não basta pensar, eu não preciso disto, e já está. É preciso libertar a emoção que está lá, porque é um processo emocional. E sendo um processo emocional, emoção e mente são coisas diferentes. Não é a mente que toma decisões. A maior parte das vezes é a emoção. E se a mente decidir que quer reverter esta emoção, a não ser que a emoção seja posta para fora, não vai resultar. E eu também tenho aqui um último ponto assinalado, que é a insegurança. Qualquer situação ou meio, se eu começo a viver num meio em que eu me sinto insegura, eu posso começar a engordar para me sentir protegida. E processo inconsciente, não esquecer isso. Como resolver estas questões? Terapia é a única solução. Pode ser autoterapia, pode ser terapia com um terapeuta. Claro que as situações mais graves devem ser sempre feitas com um terapeuta, não é obrigatório, mas é o aconselhável. Eu vou deixar aqui o link de uns áudios que eu tenho de autoterapia para quem quiser ou precisar de resolver estas coisas e não tenha condições para ir pagar a um terapeuta. Claro que eu vou relembrar, por favor, se forem casos muito graves, por exemplo, de abuso sexual, procurar um terapeuta, por favor. Se forem coisas mais leves, estes áudios são incríveis e ainda tenho 2 aulas bónus para te ensinar a lidar com as tuas emoções e a respirar corretamente. Portanto, e vou também deixar o link do meu Instagram, porque eu sou terapeuta, eu lá vou partilhando coisas também sobre a parte da terapia e uma está sempre relacionada com a outra. Se a nossa parte emocional não estiver bem, o nosso corpo não vai estar bem. Isso aí é óbvio e natural, é o natural de acontecer.
E quando passarmos a olhar para tudo em conjunto, eu sou tudo, eu sou o corpo, eu sou a emoção, eu sou a mente, eu sou os pensamentos, eu sou tudo, e sou até mais para além disso, então aí começa a ser mais fácil o processo de emagrecimento ou o processo de qualquer coisa física que queiramos tratar. Até ao próximo vídeo!